Olá, muito bom dia para você. Estou chegando com o programa Sala de Entrevista. Vamos juntos nesta manhã de segunda-feira. Hoje vamos falar sobre o combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Começa agora o programa Sala de Entrevista. Sala de Entrevista. Apresentação Fernando Almeida. Uma ótima manhã de segunda-feira para você que nos ouve aí no seu carro pelas ruas da cidade, você que ouve no trabalho, ouve em casa, Brasília de Minas inteira ligada, toda a região também, você que acompanha a Clube nos 11 municípios que fazem parte do nosso raio de cobertura e ainda no Brasil e no mundo pelo site clube93fm.com.br, pelo nosso aplicativo e ainda pelo aplicativo Rádiosnet. Muito obrigado pela audiência, milhares de ouvintes que nos acompanham nesse programa todas as segundas-feiras. Hoje nós vamos trazer aqui, especialmente para esses ouvintes, um programa muito especial. Vamos falar sobre o combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes, um tema que merece uma discussão merece uma discussão da sociedade, merece uma atenção especial para esse tema. E para isso eu recebo aqui nos estúdios da Clube Lucas Matos Fantoni. Ele é enfermeiro e presidente da associação J Kids. Bom dia, Lucas. Bom Seja bem-vindo. Bom dia, muito prazer. Prazer é nosso. Eu recebo também, nesta manhã de segunda-feira, Janaína Lopes da Silva, socióloga e coordenadora do CREAS, aqui em Brasília de Minas. Bom dia, Janaína. Bom dia, Fernando, e bom dia, caros ouvintes. Recebemos também aqui nos estúdios da Rádio Clube 93 a Jéssica Rodrigues, psicóloga e representante do CMDCA nesta manhã, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Seja bem-vinda, Jéssica. Bom dia, Fernando. Agradeço a todos pelo convite, né? Mais uma vez estou aqui, né? E hoje para falar desse tema tão importante. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Com a gente também nesse programa especial, Ana Paula Dias, assistente social e presidente do CMDCA. Mais uma vez, seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Obrigada, Fernando. Bom dia, caros ouvintes. E obrigada mesmo pelo espaço para a gente discutir sobre esse assunto tão complexo, mas necessário de ser discutido. Como você falou, é um assunto complexo, mas que merece uma atenção muito grande da sociedade para discutir cada vez mais esse tema. Por falar no assunto, no dia 18 de maio foi comemorado o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Eu gostaria que vocês já falassem pra gente, começando por você, Ana Paula, qual a importância de se comemorar o 18 de maio? Na verdade, Fernando, quando surgiu essa proposta, né, de ter um Dia Nacional do Combate ao Abuso e Exploração Sexual, é justamente para que a comunidade ela seja convocada, né, ela assuma a responsabilidade de denunciar os casos de que ela tenha conhecimento e que ela se preocupe cada vez mais com os direitos sexuais da criança e do adolescente. O 18 de maio, ele surgiu em decorrência de um crime bárbaro, né, que aconteceu em Vitória, no Espírito Santo, no dia 18 de maio de 1973, uma criança chamada Araceli, de apenas 8 anos, ela teve todos os seus direitos violados. A Araceli, ela foi raptada, drogada, estuprada, espancada e foi morta decorrente de todas essas violências, e o corpo dela foi todo desfigurado por ácido. E apesar da barbaridade desse crime, ele continua impune até os dias de hoje. A população brasileira ela ficou revoltada, né, com esse acontecimento, com a crueldade do crime, e quando foi em 1998, cerca de 80 entidades públicas e governamentais, elas se reuniram na Bahia para participar de um evento promovido pelo Centro de Defesa de Direito da Criança e do Adolescente. E a partir de então, desse encontro, surgiu a necessidade de se criar um dia em todo o território nacional para discutir sobre a temática. Em 2000, essa proposta, né, foi transformado em lei, foi apresentado por uma deputada, e desde então, em todo o território nacional, são realizadas mobilizações com o intuito de prevenir a ocorrência de abusos e de exploração sexual. Vou falar agora aqui com a Janaína, que é socióloga e coordenadora lá do CREAS, aqui em Brasília de Minas. Janaína, como a gente viu aí na explanação da Ana Paula,
há toda uma mobilização nesse dia 18 de maio, né? A gente pôde ver isso aí pela imprensa, os principais sites do país, os principais meios de comunicação divulgaram notícias sobre as celebrações do 18 de maio, mas ainda precisa mais, né? A sociedade ainda precisa discutir mais esse assunto, né, Janaína? Sim, Fernando. Igual você disse, é um dia de comemorar não só o direito, né, que essas crianças vieram a ter, mas é um dia de mobilização no sentido de que a sociedade ela possa entender a importância, né, igual a Ana Paula falou, ficou impune o caso de Araceli, mas hoje não é mais impune. Então a sociedade ela tem que se mobilizar para que as crianças tenham seu direito efetivado, que não fica sem denunciar, tem que ser denunciado. É muito importante porque tem muitas pessoas que não conseguem visualizar e não conseguem entender que realmente isso acontece, né? Não tem distinção de classe social, acontece em todas as famílias, em todas as classes sociais. Então é preciso mobilizar para que as pessoas tomem consciência e denunciar os casos de exploração e abuso sexual. Janaína, você falou aí em denúncia, né? Que talvez seja a chave para a solução de importantes casos que acontecem no país. E a solução não vem exatamente por causa da ausência dessa denúncia. Como fazer a denúncia e quais os canais que a sociedade tem disponíveis? E aqui em Brasília de Minas, quais os instrumentos que o cidadão pode contar? Na verdade, as pessoas que têm conhecimento desses fatos têm que procurar. Ele pode optar por várias formas, né? Ele pode entrar em contato com o Disque 100, pode ter sigilo na denúncia. Ele não precisa meramente falar quem está denunciando, mas informar quem é a vítima e quem é o agressor. Através do Disque 100, a denúncia ela chega diretamente ao Conselho Tutelar, e o Conselho Tutelar encaminha ao CREAS, né, aos órgãos que fazem o atendimento dessas vítimas. Também as pessoas podem procurar o Conselho Tutelar daqui de Brasília de Minas, que é o órgão que trabalha em defesa da criança e do adolescente. O Conselho Tutelar também ele vai estar colhendo essas informações e repassando para nós lá no CREAS para que nós possamos atender as vítimas. Então, pode procurar o CRAS, pode procurar o CREAS. Então, o que é importante é que eles denunciam. Eu vou falar agora com a Jéssica Rodrigues. Jéssica, ela é psicóloga e também faz parte do CMDCA, né? Jéssica, esse tipo de crime, ele traumatiza muito a vítima. É importante a discussão, e como vocês estão aqui hoje nesse programa, falando sobre o assunto, houve recentemente aí a comemoração do dia 18 de maio para debater o tema. É importante sempre que o crime não venha a acontecer. E para isso os pais, os responsáveis pelas crianças e os adolescentes precisam estar muito atentos. Eu gostaria que você, Jéssica, falasse para a gente quais são os sinais, o que a criança ou adolescente manifesta quando esses abusos estão prestes a começar. Sim, Fernando, é importantíssimo, né, abordar sobre o assunto, e acredito que mais importante do que a própria intervenção, depois que a denúncia foi feita, o caso foi apurado, o atendimento realizado, também é muito importante a prevenção, né, que seria a orientação a essas crianças, a orientação a essa família em relação a esses sinais que essa criança pode começar a apresentar. Geralmente uma criança que sofre abuso, claro, acontece, mas geralmente esse abusador ele começa aos poucos, ele começa aliciando essa criança, então ele vai começar a presentear, ele vai começar a fazer trocas com essas crianças, muitas vezes através de presentes, através de dinheiro, através de coisas que ele sabe que essa criança gosta. No caso, por exemplo, de crianças muito carentes, né? Outro dia eu estava vendo uma reportagem de uma pessoa que trocava biscoitos. Ele dava biscoitos para essa criança para que ele pudesse abusar dela. Então, assim, é importantíssimo que os pais se atenham a essas situações que começam a ocorrer, que essas crianças começam a sinalizar, mas que muitas vezes, por falta dessa observação, os pais eles não se atêm para trabalhar a prevenção.
Então, quando a gente fala dos sinais, é importante observar quando essas crianças, como eu já disse, começam a trazer para casa presentes, começam a apresentar comportamentos que nós consideramos como inadequados, né? Seria aquelas coisas que a criança anteriormente não apresentava em termos de comportamento, mas ele começa a dar sinais em casa, como, por exemplo, um embotamento emocional. O que seria isso? Uma tristeza, uma dificuldade em dar nome para as emoções, em falar do que está sentindo, muitas vezes uma tristeza em excesso, choro em excesso, outras vezes agressividade em demasia, né? Onde essa criança começa a apresentar sinais e traços agressivos, inclusive com pessoas que antes ela confiava. No caso, na escola, né? Ela começa a apresentar um rebaixamento nas notas, uma dificuldade de concentração, professores começam a reclamar mesmo desse comportamento dessa criança, dificuldade em concentrar, um esquecimento em excesso, além dos sinais físicos, né, no corpo, como por exemplo dores, hematomas, né? Então tudo isso é importante que esses pais se atenham, porque essa criança, esse adolescente, ele pode estar sinalizando e muitas vezes pela correria do dia a dia, essas pessoas que estão próximas não se atêm e não observam. Jéssica, e esse presentinho, não só aquele presentinho de estranho, né, que os pais costumam sempre falar, olha, não aceita bala de estranhos, não aceitam, vocês não devem aceitar presentes de pessoas estranhas, mas ter muito cuidado também com aquele parente ou aquele vizinho que se tornou bonzinho de uma hora para outra e tem presenteado bastante essa criança, né? Sim, é importante você falar isso, Fernando, porque infelizmente observamos que nos casos de abuso, a incidência maior, ela é realmente de pessoas que estão muito próximas, né? Então, aquele que já era bonzinho, mas continua, né, com determinados comportamentos, infelizmente é importante começar a observar, porque nem sempre esse abuso, esse aliciamento, ele acontece de pessoas estranhas, uma bala de um alguém estranho, um bombom de um alguém estranho, muitas vezes é de um alguém que está muito próximo, de um alguém que está dentro de casa, inclusive, né, nesse caso os pais, ou tios, ou padrasto, ou avós, enfim, que pode vir a acontecer e que na maioria das vezes são sim de pessoas que estão muito próximas. Então esses presentes, além de ser um sinal, existe também a alteração no comportamento, que é associada a esse presente, que pode ser que anteriormente essa criança já recebia, mas não apresentava um comportamento diferente, né, ela vai vir realmente associada, essa comorbidade, ela vai vir juntamente com esses presentes. Lucas, gostaria que você falasse pra gente como que as entidades podem contribuir para ajudar as vítimas e também as famílias. E qual é o papel da associação J Kids que você representa hoje aqui nessa entrevista? Então, Fernando, o J Kids é uma associação aqui de Brasília e de Minas, é uma entidade civil e tem por finalidade prestar assistência mesmo às crianças e adolescentes da nossa cidade. Através de quaisquer serviços ou atividades que possam contribuir mesmo para o fomento da cultura ou realização de atividades recreativas, esportivas, assistenciais, educacionais. E esse ano nós, como associação, resolvemos apoiar essa causa tão nobre, tão necessária, a questão do abuso e a exploração sexual infanto-juvenil. E as ações, elas são principalmente de mobilização. Nós estávamos falando agora um pouco sobre essa questão do aliciamento das crianças, mas nós podemos perceber também o aliciamento dos próprios pais, né? Porque o abusador, dentro desse contexto, mais de 80% dos casos de abuso acontecendo dentro da família ou né, dos mais próximos vizinhos, como nós citamos, faz-se necessária essa informação, inclusive dos pais, porque há um aliciamento por parte dos pais, do abusador que vem ganhando espaço, né, de confiança. Então, tanto o J Kids quanto as associações e as entidades civis, elas podem trabalhar muito nesse contexto de informação, de mobilização, de combate, muito nessa questão da prevenção, né? Há uma necessidade de nós empoderarmos as nossas crianças, os nossos filhos, em relação ao autocuidado, à autoproteção, na percepção mesmo de todo esse processo de manipulação do abusador em relação aos filhos, em relação às famílias. Pelo que você fala aí, Lucas, eu percebo que quanto maior a credibilidade do abusador diante dos pais, dos responsáveis por aquelas crianças e adolescentes que venham a ser abusadas,
tem uma dificuldade maior para que essas crianças também façam a denúncia, para que elas cheguem para os pais ou para os responsáveis e falem sobre o que vem ocorrendo, exatamente por causa dessa credibilidade que a pessoa já tem com esses adultos? Exatamente, e isso faz parte do processo de manipulação do abusador em relação à criança e à própria família. Então, uma das coisas que nós precisamos resgatar nesse tempo é justamente a confiança e a comunicação das crianças, dos filhos com os pais. A criança, ela precisa entender que o pai estará sempre do lado, independentemente da situação, Lucas? Na verdade, há uma questão que precisa ser tratada com bastante cuidado, porque nós não podemos excluir a possibilidade dos pais ou dos mais próximos também serem, né, abusadores. Então, assim, a gente sempre tem orientado as crianças conversarem sobre tudo aquilo que as incomoda no que diz respeito aos seus direitos sexuais, ao seu próprio corpo, com pessoas de confiança. Mas faz necessário nós empoderarmos as crianças, elas compartilharem, né, com alguém de confiança, seja em casa, seja na escola, né, seja nos equipamentos que nós temos da saúde, da assistência social, sobre aquilo que a incomoda, principalmente no que diz respeito ao seu corpo, a toques, a ofertas, que pode ser caracterizado mesmo como um abuso sexual. Janaína quer fazer uma colocação sobre esse assunto específico aqui, Janaína. Isso é muito importante o que o Lucas disse, porque muitas vezes, quer dizer, na maioria das vezes, é uma pessoa de confiança e dentro do contexto familiar, que pode ser o pai, né, ou um tio, ou um primo, ou um amigo mais próximo, um padrinho, um padrasto, né? Então, assim, pode ser vários casos. Então, se a criança, ela não tem essa confiança de contar, né, pro pai ou pra mãe, porque muitas vezes também, infelizmente, tem casos que a mãe sabe do abuso e não denuncia, por medo de causar algum transtorno familiar, por medo do pai ser preso, né? Então, é importante que essa criança, ela possa também confiar em outras pessoas do ciclo dela de convivência. Por exemplo, uma tia, a professora da escola, alguém da igreja que ela conheça. Então, é importante que a gente possa falar isso também para a sociedade, né? Para as crianças, que elas têm sempre alguém que possa ouvi-las. E assim como o Lucas diz, os equipamentos também que recebem essas informações. O CREAS, por exemplo, lá eles têm um atendimento psicossocial, ou seja, é um atendimento de uma equipe multidisciplinar, onde que tem um assistente social, um psicólogo e um advogado. Ambos fazem orientações voltadas para que essa criança ou adolescente, ela possa ressignificar, né, sua vida, sua angústia, aquelas questões todas que causaram entre o seio familiar, no contexto familiar. Então, é mais um trabalho de superação e um trabalho gratuito e sigiloso. Então, esse é o trabalho do CREAS. Então, também é um órgão que possa ser ouvido, né? Pergunta que eu vou fazer agora, eu gostaria que vocês todos respondessem, até mesmo porque todos nós, né, que estamos aqui nos estúdios da rádio, a gente tem muito contato com as tecnologias. Eu queria perguntar, com o avanço da tecnologia, esse crime ele se expandiu. Recentemente, inclusive, houveram prisões no país inteiro aí, de pessoas que praticavam a pedofilia pela internet, com prisão até aqui em Brasília de Minas. Diante disso, quais os cuidados que os pais devem ter com os meios tecnológicos? Vamos começar pela Ana Paula. Fernando, como você mesmo falou, hoje a tecnologia ela está muito acessível, né? Então você vê uma criança de 4 anos, 2 anos com o celular na mão, acessando redes sociais, vídeos, enfim. Então está tudo muito acessível. Então o pai, a mãe, o responsável familiar, ele tem que ter esse cuidado sim, de verificar o que o seu filho, né, anda assistindo na internet. Tem até uma discussão, principalmente quando se trata de adolescente, que eles falam que talvez isso seria uma invasão de privacidade, mas na verdade não é. É uma questão de cuidado, né? Quanto mais o responsável familiar ele zelar, ele cuidar do seu filho, né, maior condição ele tem
terá de dizer não quando ele for vítima de alguma situação dessa. Então, os pais, eles não fazendo o adequada fiscalização, não, mas orientação, né? Ele acaba ficando muito mais vulnerável a essas situações. Até porque a violência, ela não ocorre necessariamente com um toque. Então, não é preciso que a criança ou o adolescente, ele tenha sido agredido fisicamente. Hoje, inclusive, está muito na moda os nudes, né? Ah, me manda uma foto sua com tal parte do corpo. Isso é um tipo de violência. Então, os pais precisam ficar atentos, sim, a essa questão. E importante você ter colocado dessa questão da exploração sexual, né, da operação que teve em todo o território nacional, que foi a Luz da Infância, já está na sua 4ª operação, que foi um ganho, né, eu digo que foi um ganho, a partir de uma lei que surgiu em 2017, no Estatuto da Criança e do Adolescente, que agora a polícia, né, os agentes da polícia, eles podem infiltrar nos sites da internet justamente para verificar essas questões da pornografia infantil. Então foi um ganho. Um ganho para a sociedade, como você falou, até mesmo porque esses crimes cibernéticos, as pessoas tinham uma noção de que quem praticava esse tipo de crime estava impune, né? Porque a pessoa pratica o crime ali em um canto qualquer do país, achando que ninguém pode chegar até ela. E os policiais, inclusive essa operação Luz da Infância, ela teve colaboração de polícias dos Estados Unidos, né? Exatamente. Que trabalharam em Brasília, da embaixada em Brasília, atuando para fazer as investigações. Então, o computador de qualquer uma pessoa pode ser acessado por esses investigadores, e isso veio mostrar para a sociedade que esse tipo de criminoso não vai ficar impune mais, né? Bastante interessante, como você falou, realmente um ganho para a sociedade. Nós não podemos aceitar nenhum tipo de violência sexual que é voltada para a criança ou para o adolescente. Janaína, o que você tem a dizer sobre esse assunto, em relação aí à tecnologia? Sim, é bom também a gente observar não só as pessoas que estão distantes. Muitas vezes as pessoas mais próximas, assim como a gente sempre está falando aqui, acho que cada um de nós acabamos que falando um pouco sobre isso, as pessoas próximas podem utilizar desse meio, né, que é o celular, que é as redes sociais, o computador, para estar manipulando, né, aquela criança ou aquela adolescente e oferecer, né, fazer várias ofertas, assim como Jéssica disse. Então, que não seja algo que fica só também na responsabilidade dos responsáveis, mas de toda a sociedade. Porque, como a gente já disse, muitas vezes são os próprios familiares que estão abusando. Então, aquela professora, aquele amigo, né, os nossos parentes, aquela tia, observasse um pouco mais esse adolescente. O que ele está acessando? Está usando as redes sociais ou a internet para um meio socioeducativo, né? É para estudar, é para aprender, ou para outro fim, ou para apenas se comunicar, ou se o que está acessando. Então, que os pais ou responsáveis tivessem essa responsabilidade, igual a Ana Paula disse. Hoje temos um avanço porque hoje é considerado crime. Não só a denúncia no Conselho Tutelar ou nos demais órgãos para que essa criança seja atendida, mas é importante também que a sociedade denuncie para que esse agressor ou esse abusador ele seja punido. Né? Porque geralmente é um ciclo, né? Então ele não fica só naquele. Geralmente ele pode abusar de várias crianças ou vários adolescentes e a sociedade não tem esse controle. Então é de suma importância a denúncia. Muito importante também, né, Janaína, preparar os jovens, né, as crianças e os adolescentes para qualquer tipo de proposta que não seja algo comum, não seja algo natural do dia a dia, porque os criminosos que agem pela internet acabam facilitando, porque eles não vão fazer uma proposta frente a frente com a pessoa, né? Vai, se a pessoa que não estiver do outro lado muito preparada para recusar, para entender de imediato que aquilo não é correto, que aquilo não está certo, ele vai prosseguir, né? Sim, daí a importância da gente estar, né, o trabalho do JKids, o trabalho dos equipamentos CRAS e CREAS, do Conselho Tutelar, da Secretaria de Assistência Social e dos demais órgãos ligados à questão socioeducativa de criança e adolescente, tá fazendo essas mobilizações para poder informá-los, né, as crianças e adolescentes, como que eles conseguem identificar um possível abuso. Inclusive, essa camiseta mesmo que eu estou usando é do Faça Bonito,
que é referente ao dia 18 de maio. Então a frase faça bonito é justamente isso. Faça bonito o quê? Denunciar, né, informar, sempre estar buscando fazer atividades voltadas para criança e adolescente, nesse sentido de, além de punir, de denunciar, mas também da gente tentar mostrar para eles quais são as possíveis formas que o abusador utiliza para poder caracterizá-los. Lucas, você que é presidente da Associação J Kids, você acha que a associação pode contribuir para essa orientação e a sociedade, de uma forma geral, utilizando inclusive os meios de comunicação, as redes sociais, que até um certo momento podem levar, podem representar esse perigo, mas elas também podem ser essenciais na troca de informação para prevenir o crime? Sim, na oportunidade, eu acho que vale a pena a gente apresentar assim, algumas ações que foram feitas ao longo dessa semana, ou da semana passada. A Janaína estava falando sobre isso. A semana passada foi realizada uma parceria, né, do próprio J Kids, junto com a Prefeitura Municipal, com a Secretaria de Assistência Social, com os equipamentos da assistência social. Durante toda a semana foi realizado pelos equipamentos abordagem nas escolas, com as crianças, né, na zona rural, em várias comunidades. Essa semana aqui, né, até o final do mês, nas escolas aqui da zona urbana. Nós tivemos também na semana passada, na sexta-feira, uma reunião, né, com a rede de proteção, com todos os órgãos que diz respeito a essa questão da denúncia, do acompanhamento, do tratamento à vítima mesmo do abuso. No sábado nós tivemos uma mobilização, né, lá em frente à prefeitura, na Coronel Sansão, panfletagem no mercado municipal. São ações que hoje nós estamos aqui, né, mais uma vez agradecemos a oportunidade, são ações de mobilização e de ampla divulgação desse tema para a sociedade. Né? Alguns outdoors já foram colocados na cidade falando sobre a campanha do Faça Bonito, utilizando a internet, né? Estávamos falando sobre a internet, e aqui eu trago essa responsabilidade para nós pais. Nós não podemos ser omissos em não acompanhar os nossos filhos, né, na utilização da internet. Vale a pena nós observarmos, inclusive, a recomendação, né, das redes sociais, dos aplicativos de redes sociais, que nos recomenda a crianças menores de 13 anos não utilizarem. Não é essa a realidade que nós temos visto, mas temos utilizado no combate, inclusive, a rede social, né, para ampla divulgação mesmo. Sem sombra de dúvida, o empoderamento da criança em relação à autoproteção é um dos meios mais eficazes de combate e ganho nessa luta, né? Jéssica, faço a pergunta agora para você. Na verdade, essa é a pergunta, eu queria que você respondesse também aí, diante das informações que nós já tivemos aqui e diante do seu pensamento com relação à tecnologia. Em uma oportunidade que eu estava acompanhando uma palestra sobre o tema aqui em Brasília de Minas, na Unimontes, eu não sei se faz parte mais, mas na época o Álvaro de Leles fazia parte do CMDCA, hoje não faz mais, né? Ele é ex-presidente, que hoje a Ana Paula assumiu a presidência. E ele falava sobre o direito das crianças e dos adolescentes. E o Lucas falou aqui muito bem sobre o empoderamento da criança e do adolescente, ou seja, mostrar para ela que ela tem poder, que ela tem direitos também. E muitas vezes os próprios pais acabam não reconhecendo esses direitos, e essa criança, quando ela se encontra diante de uma situação como essa, ela pensa que ela não tem direito também. O que você teria a dizer para a gente sobre isso, Jéssica? Sim, Fernando. Infelizmente, né, o que acontece em termos de consequências desses abusos é que geralmente essas crianças, elas se sentem culpadas pelo que aconteceu, elas se sentem, como é que eu poderia dizer, fragilizadas diante daquela situação, e muitas vezes, por conta desses pais não entenderem que crianças, uma vez que são crianças, elas não são detentoras de direitos, elas acabam não tendo o direito de serem ouvidas, de reivindicarem ou mesmo de expressarem aquilo que sentem. E uma coisa que eu julgo ser muito importante, quando falamos da questão da internet, né, dos meios de comunicação, que hoje nós vemos que é algo importantíssimo, facilita muito a vida, né, aproxima quem está longe,
próximas, muitas vezes afasta quem está perto, mas assim, os meios de comunicação, eles vieram realmente para somar, mas muitas vezes eles se transformam em armas nas mãos daquelas pessoas que infelizmente não sabem usar. E as crianças e adolescentes, enquanto seres em formação, eles ainda estão em processo de aprendizado. E é uma coisa que é importante que os pais se atenham, observem, que os filhos eles não são obrigados a saber tudo. Eles estão em processo de aprendizagem, enquanto seres que estão formando aqueles novos indivíduos, que são esses pais, eles precisam ter a consciência de que, além da informação, é necessário ter paciência, ter um vocabulário lúdico e voltado principalmente para a idade que aquela criança está, mas também é importante nós observarmos que esses abusos, quando acontecem via internet, geralmente porque os abusadores, os aliciadores, eles têm vários perfis, né? E eles têm N formas de se aproximarem dessas pessoas que estão ali do outro lado. Você bem colocou que muitas vezes essa pessoa, essa criança, ela não tem aquela habilidade para poder dizer não, ou outras vezes ela já está preparada por conta de que os pais a orientaram da forma adequada. Mas a gente começa a observar que esse perfil, essas pessoas, esses aliciadores, eles vão tocar exatamente naquilo que a gente considera como um ponto fraco daquela pessoa que está do outro lado. E aí o que vem acontecendo? Eles usam justamente aquilo que aquela pessoa sente como falta, como algo que precisa ser preenchido, e é exatamente nesse ponto que eles tocam. O perfil ou os convites, eles não são sempre os mesmos. Eles começam de várias maneiras, através de um convite, através de uma conversa, o que você gosta, onde é que você mora, com quem que você vive, e começa a dar uma realmente de amigo, para que ele consiga compreender quais são os pontos fracos daquela pessoa que está ali do outro lado, para que então, diante desse conhecimento da vulnerabilidade daquele que está do outro lado da rede, ele tenha condições de manipular e exercer um poder sobre essa pessoa. Eu gostaria que você falasse pra gente, como psicóloga, e eu acredito que você conseguirá explanar muito bem sobre esse assunto, porque nós estamos falando aqui de direitos, e a gente sabe que a privacidade também, mesmo que seja uma criança ou uma adolescente, isso também é um direito de qualquer pessoa. E com relação aos crimes da internet, é importantíssima a fiscalização dos pais, como você bem disse. O que essas crianças andam fazendo na internet, nos celulares, nos computadores, nos celulares, enfim, quando elas estão na rede. Agora, qual o limite? Até que ponto chegar para haver essa fiscalização e não adentrar nesse direito que a gente fala que a criança deve ter? Sim, enquanto criança, eles nascem, né, desde o momento em que nascemos, nós nascemos e crescemos achando que o mundo gira em torno do nosso umbigo. É uma tendência natural, isso é normal, né, que a gente realmente pense que, enquanto ser, né, que estou no mundo, eu tenho direito a explorar e a ter acesso a tudo. São esses formadores, né, essas pessoas que estão ali condicionando aquela criança para que ele se torne um adulto, né, em potencial, é essa pessoa responsável por impor esse limite. Toda criança, ela tem as fases do seu desenvolvimento e elas precisam ser respeitadas. Por quê? O excesso de estímulos, assim como a falta dele, vai ser prejudicial para aquele que está em formação. Isso vai prejudicar a sua capacidade de relacionamento com os outros, vai prejudicar a sua capacidade de relacionamento consigo mesmo. E essas pessoas, esses seres, né, esses indivíduos ou esses adultos que estão ali responsáveis por essa criança, ele precisa sim estabelecer esses limites, porque nós, enquanto pessoas, nós não nascemos sabendo nada. Eu costumo brincar que a única coisa que nascemos sabendo é chorar e comer, né? E todo o restante ele é aprendido. E enquanto pessoas que estão aprendendo, tem que ter alguém de grande e extrema referência para nos ensinar aquilo que realmente é possível. Então, para que essa criança entenda que está sendo violada ou que de repente o seu direito, a sua individualidade está sendo extrapolada em algum momento, ela precisa ter sido orientada por alguém antes. Então, tudo aquilo que de alguma forma fere aquilo que ela julga como sendo principal ou primordial para o seu bem-estar, isso vai ser sim uma questão de negligência ou muitas vezes de abuso, de excesso. Mas esses pais, eles têm que se conscientizar de que, ainda que essas crianças se sintam algumas vezes violadas ou talvez, né, invadidas em termos de privacidade, eles precisam usar as palavras certas para orientar que aquilo não é uma invasão, poderia ser uma proteção. Porque o importante não é o que você fala, é como você fala para essa criança. Então você precisa saber explanar o porquê daquela sua atitude. Senha no celular, Jéssica, ter ou não ter? Qual o limite para os pais?
porque a gente percebe a garotada, os celulares deles são intocáveis, né? As crianças, elas não permitem que os pais tenham acesso aos celulares e colocam senha. Qual a dica que você dá para os pais? Orientar essa criança, mesmo que os pais não façam a fiscalização, mesmo que não fiquem o tempo todo mexendo no celular do filho, também seria algo chato, né? Sim. Mas só o fato de já não ter a senha já seria interessante? Poderia ter a senha, não teria problema algum, desde que esses pais ou responsáveis tivessem acesso a ela, né? Porque não é toda e qualquer pessoa que precisa realmente ter acesso à sua privacidade. Mas enquanto criança, enquanto adolescente que ainda não tem consciência, ou pelo menos legalmente falando, né? Ele ainda não teria o poder de decidir sobre a sua vida, que tipo de situação seria tão íntima ou de repente tão obscura que esses pais, né, não teriam acesso e que seria só essa criança. Então não tem problema ter uma senha de repente para acesso dos coleguinhas que podem estar fazendo alguma coisa, de um amiguinho. Infelizmente nós vemos com relação aos adolescentes, entre os próprios adolescentes, a questão do bullying, né, do cyberbullying, que a gente vê que é muito frequente, muito comum. Então às vezes é uma forma de se proteger com relação a essas pessoas que estão do lado. Mas em relação a esses responsáveis, eles poderiam e deveriam sim ter acesso a essa senha caso ela exista. A senha não pode ser restrição para o pai e para a mãe? Não, nesse caso não. Janaína queria fazer uma colocação sobre esse assunto aqui, né, Janaína? Sim, Fernando. É tão importante quando Jéssica colocou a questão da responsabilidade dos pais. Visto que os pais, eles ou os responsáveis, né, têm que ter autonomia em relação a isso, porque a omissão também é crime. Então, se aquela criança ou adolescente está tendo acesso a algo indevido, né, ou se está tendo contato com pessoas adultas, ou que seja no ambiente familiar, ou que seja em outro ambiente que não seja saudável para aquela criança ou para o adolescente, e o pai é omisso, né, os pais são omissos em relação a isso, ele também pode responder por esse tipo de crime, né? Então, assim, não é só ligado ao abuso, e junto com o abuso, né, sexual, a exploração, vem também outras formas de violência. A violência física, a violência psicológica, a própria negligência. Inclusive, nós atendemos ao longo, né, dos anos muitos casos em relação a isso. Então, é interessante informar que não necessariamente está ligado a isso. A omissão também é crime, né? Então, bem. Se o pai permite, constitui crime também. Crime também, né? Nós estamos chegando ao final desse primeiro bloco do programa Sala de Entrevista. Janaína falou sobre casos aqui nessa fala dela. E na volta do intervalo, ela já vai falar pra gente sobre os casos de Brasília e de Minas. Porque às vezes as pessoas imaginam que não existem muitos casos, né? Ela vai dar números pra gente sobre os casos registrados aqui em Brasília e de Minas. Nós estamos falando aqui sobre o combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes nesse programa especial nesta manhã de segunda. Os nossos entrevistados de hoje são Lucas Matos Fantoni, enfermeiro e presidente da Associação J Kids, Janaína Lopes da Silva, socióloga e coordenadora do CREAS, Jéssica Rodrigues, que é psicóloga e representante do CMDCA, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e também Ana Paula Dias, assistente social e presidente do CMDCA. Daqui a pouquinho a gente volta. Se você tiver alguma pergunta para fazer para os nossos entrevistados, pode mandar sua pergunta pelo nosso WhatsApp, que é o 99913-3993. Voltamos já já. Muito bem, já estamos de volta com o programa Sala de Entrevista. Hoje estamos falando sobre o combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. De entrevista. Apresentação Fernando Almeida. Muito bem, a gente continua com o nosso programa. Os entrevistados de hoje são Lucas Matos Fantoni, presidente da Associação J Kids, Janaína Lopes da Silva, que é do CREAS, né, coordenadora do CREAS, a Jéssica Rodrigues, representante do CMDCA, e a presidente do CMDCA, que também está presente aqui nesta entrevista, a Ana Paula. Olha, eu fechei o primeiro bloco falando sobre os números, né, que Janaína iria falar para a gente sobre os números de Brasília e de Minas. Quem nunca teve, Janaína, um caso desse tipo de crime na família, ou de repente muito próximo, pode imaginar que seja um crime pouco comum. E na verdade não é bem assim, né? Os números que você tem e vai falar pra gente agora mostram que aqui em Brasília de Minas
os números são significativos, né? Sim, Fernando, como havia dito antes, inclusive está muito relacionado com outras violações, né? Física, psicológica, abandono, negligência, enfim. Então, a nossa estimativa de 2017 a 2019 foram 49 casos de abuso sexual no município de Brasília de Minas. Dentre estes, outras violações, 58 casos, violência física e psicológica, e 62 casos de crianças negligenciadas e abandonadas. E é importante a gente ressaltar que, infelizmente, o sexo feminino é o que tem mais ocorrência. Desses 49 casos, a maioria foram meninas, mulheres, né? Entre 0 a 6 anos, o número significante, 14 crianças foram abusadas, né? Uma idade muito triste, porque muito criança, né? Muito nova, né? E o que acontece? 14 casos de 7 a 12 anos, 8 casos, e de 13 aos 17 anos, 13 casos. Então, o que nós podemos observar é que, geralmente, o sexo feminino tem uma maior incidência. Mas os homens também acontecem também muito com os meninos também. Mas, geralmente, as mulheres são maiores vítimas. O crime de abuso sexual, recentemente eu vi uma matéria na televisão falando de um abuso sexual de uma idosa de 70 e tantos anos. Aí a gente faz uma reflexão, que o crime de abuso sexual, ele é inaceitável em qualquer faixa etária, né? Mas quando diminui cada vez mais a idade, quando você falou aí em números de 6 anos de idade, ele causa... É algo horrível, né? Causa na gente uma sensação terrível, né? E isso ocorre aqui em Brasília de Minas, crianças de 6 anos. De 0 a 6 anos, de 7 a 12 e de 13 a 17. Onde que o índice maior foi de 0 a 6 anos. Igual você disse, claro que o nosso tema hoje é abuso sexual de criança e adolescente. Mas acontece também que o CRES também atende pessoas idosas que também são vítimas de abuso sexual, dentre outras violações. Mas se tratando de criança e adolescente, são casos que acontecem, igual a gente falou anteriormente, em todas as classes sociais. Não precisa ser pobre, não precisa ser rico, não tem nada a ver isso. Acontece com todas as classes sociais, né? E também não só aqui no município, na sede, mas acontece também nos casos da zona rural. E mais uma vez a gente reforça que faça bonito, né? Denuncie, não deixe impune, os pais ou responsáveis orientam as crianças para que elas possam, né, ter mais autonomia de entender e tentar identificar possíveis casos de abuso e de exploração sexual. Lucas vai falar pra gente sobre isso aí. É importante a gente falar que esses casos, esses dados apresentados, né, pela Janaína, são casos devidamente denunciados, né, porque esse é um outro problema que existe também na temática, a subnotificação. O medo, né, todo esse processo que envolve, assim, que impede os casos de abuso serem denunciados. Existe, inclusive, uma estimativa que diz que para cada caso denunciado, 10 casos não denunciados. Por isso, toda essa mobilização da campanha em relação à denúncia, né, em relação a trazermos esses casos à tona para a devida proteção, para a devida, né, preservação, tratamento mesmo da criança e do adolescente. Vou falar com a psicóloga Jéssica, depois a gente passa a palavra para a Janaína falar sobre a questão dos casos notificados, né? Está dentro desse assunto também a pergunta que eu vou fazer para a Jéssica: como trabalhar dentro das famílias essas questões, Jéssica, para que haja a denúncia? Como vocês falaram aqui, cerca de 80% dos casos acontecem dentro das famílias, né? São parentes. E às vezes, ou a vítima, ou parentes da vítima, que também são parentes dos agressores, acabam pesando essa denúncia e dificultando essa denúncia. O que fazer para que haja a denúncia e que a criança sempre seja privilegiada, que a criança seja a prioridade nessas situações?
Infelizmente, Fernando, nós percebemos que nesses casos, como o Lucas bem colocou, de subnotificações, os reais motivos, os motivos pelos quais não ocorre a denúncia, muitas vezes não é por falta de conhecimento, muitas vezes é pela falta de coragem, é pelo medo. Medo de quê? Medo de que esse agressor seja, já que é alguém muito próximo, na maioria das vezes, né, 80% dos casos seria de alguém muito próximo. Então, por medo de repente, essa pessoa sofrer sanções, como, por exemplo, a prisão, né, outras vezes retaliações na sociedade, medo de que essa família seja exposta a tal forma que isso vai gerar outros e outros constrangimentos, medo que talvez até a própria criança ela seja motivo de situações vexatórias, tanto dentro da própria família, quanto muitas vezes no ambiente escolar. Então, esse medo, ele paira sobre essa família e muitas vezes esse medo pesa muito mais do que o próprio direito dessa criança. Mas o próprio Estatuto, né, da Criança e do Adolescente, o ECA, no seu artigo 4º e também na própria Constituição, né, Federal, ela é clara, ela preconiza que a criança e o adolescente, eles têm absoluta prioridade quando se trata realmente de direitos, né, direito à vida, direito à saúde, vai ser o direito à alimentação, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência, né, enfim, essa garantia desses direitos, né, voltados para a criança e adolescente, ela tem total ou absoluta prioridade. E temos que trabalhar nessa família em relação aos ganhos, né? Aquilo que poderia ser, vamos colocar assim, não existe algo bom quando se trata do abuso, mas seria aquilo que é menos pior. Porque, infelizmente, para nós profissionais, né, que atendemos ou que acolhemos essas crianças, nós percebemos que uma vez que o abuso, né, a exploração, ela ocorreu, as consequências ou as sequelas daquilo, elas não têm como ser revertidas, elas são irreversíveis. O que nós podemos fazer é trabalhar para que elas sejam amenizadas, mas é irreversível. Então, essa família, ela precisa ser orientada em relação a esses possíveis traumas que o abuso, ele pode cessar. Essa criança vai crescer, mas os traumas, elas vão ser instalados, e enquanto adultos, elas terão sequelas que são realmente sequelas irreversíveis e que vão, sim, afetar a sociedade como um todo. Queria perguntar para a Janaína se a questão econômica também pode ser um fator dificultador da denúncia, porque, de repente, a mãe tem o conhecimento de que o pai pratica o crime, mas ela tem já esse receio do pai ser preso e também ter uma dificuldade maior para a família, porque esse pai ou um parente é o provedor da família. Sim, porém, também é um fato, mas porém, o que nós temos que entender? Assim como Jéssica diz, a criança ou adolescente é prioridade absoluta. Então, os pais, né, no caso a mãe, ela não pode ser omissa em relação a isso. Justamente por isso que os órgãos de defesa, no caso, né, o CREAS, que é Centro de Referência Especializado de Assistência Social, que atende essas vítimas. Nós não atendemos o agressor, nós atendemos as vítimas, né? A gente está ali justamente para orientar. A equipe multidisciplinar está ali para fazer com que essa família ela possa se reorganizar enquanto família, né? Tanto com os vínculos afetivos e familiar, tanto também com a questão socioeconômica, o vínculo empregatício e todas as outras questões relacionadas a isso. Não pode deixar que esse fator econômico possa atrapalhar a denúncia e que esse abusador fique impune. Inclusive, a orientação que nós damos é que o agressor, ele não pode ficar no mesmo ambiente, no mesmo espaço que a criança ou adolescente abusado, né? E se esses pais ou responsáveis não denunciar, como eu já disse, a omissão também é crime. Referente aos números, é importante, muito importante o que o Lucas disse, esses dados que eu trouxe, que foi de 49 casos em relação aos últimos 3 anos, né? E que de 0 a 6 anos foram 14 mulheres, são números que nós temos registrado no nosso sistema. Esse sistema é o Sistema de Registro Mensal de Atendimento, né? O MDS, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, ele disponibiliza esse
programa para que a gente possa informar. Porém, existem os casos que não são denunciados. Infelizmente, tem muito mais, a gente sabe que a estatística é bem maior, o número é muito mais elevado, infelizmente não chega para nós, porque os casos que nós temos ou foi encaminhado pelo Conselho Tutelar, ou pelo Disque 100, ou pelos CRAS, ou demanda espontânea, que a própria pessoa procurou. Esse número que o Lucas falou chega a ser assustador para a gente, né? Saber que para um caso denunciado podem existir 10 que não teve a denúncia, que a denúncia não ocorreu. De repente, uma entrevista como essa, com milhares de pessoas ouvindo, milhares de pessoas acompanhando, pode, de repente, por isso é importante a divulgação, né? Pode encorajar alguém a denunciar. E eu queria perguntar para você, Janaína, você falou sobre o medo de denunciar, que pode gerar todo um transtorno familiar. Então parece que o agressor, nesse caso, ele é diferente do criminoso em outras situações, porque às vezes as pessoas têm medo de denunciar certos tipos de crimes porque a pessoa é uma pessoa muito violenta, né? Tem medo da violência. Nesse caso, normalmente o agressor, ele parece não ser violento, né, pelo que vocês estão falando, mas tem a dificuldade da denúncia por ser alguém muito próximo à família. Sim, são dois casos, Fernando. O primeiro caso é em relação à criança ou adolescente. Muitas vezes a criança e adolescente, eles têm medo do agressor. Porque Jéssica até ressaltou isso muito bem, quando ela falou da intimação, né? A criança fica intimidada em relação ao agressor, que são pessoas maior, né? Mais velha, uma pessoa que geralmente ocupa uma posição social mais alta do que a vítima. E o que acontece? A criança ou adolescente, ela fica com medo, né? Frágil, sensível, né? Ela fica muito com medo, não só das retaliações do que ela vinha a sofrer, como ela fica envergonhada, ela acha que ela tem culpa. O que meus pais vão falar, o que a sociedade vai falar, meus colegas lá da minha sala vai falar, enfim. Agora, no caso da família, muitas vezes a omissão, ou porque ela tem vergonha de que a sociedade vira a conhecer o que aconteceu dentro do contexto familiar, tanto com seus filhos quanto com o envolvido. E também tem, que é o segundo caso, né? Que muitas vezes as pessoas têm medo mesmo de retaliações em relação a isso, né? Então, o que vale ressaltar é que é assegurado o sigilo, então tem que denunciar. Nós não temos outra forma de poder ajudar as vítimas, senão por meio da denúncia. Ana Paula. Só para acrescentar, Fernando, eu queria que a sociedade passasse a enxergar o Conselho Tutelar também como um grande parceiro, né? Porque o Conselho Tutelar, na verdade, ele é um órgão de defesa, né? De direito da criança e do adolescente. Então, muitas vezes, a sociedade, até mesmo por desconhecimento, por enxergar o Conselho Tutelar sob o viés da punição, eles não procuram o serviço. E, pelo contrário, o Conselho Tutelar, ele está lá para garantir que todos aqueles direitos que Jéssica muito bem colocou, né? Que são assegurados no artigo 4º, na Constituição Federal, que eles sejam, de fato, efetivados. Então, que a população passe a enxergar o Conselho Tutelar como um parceiro, na verdade. Ana Paula, qual a diferença entre abuso e exploração sexual? O que é mais danoso para a vítima? É importante sua pergunta, Fernando, porque muitas vezes a gente foca na questão do abuso sexual e esquece da exploração sexual, que é tão cruel quanto um abuso, né? O abuso sexual é a utilização da criança, do adolescente para a prática de atos sexuais. Pode ou não pode ocorrer o contato físico, né? Como eu já disse. Então, por exemplo, se você pedir para uma criança se exibir para você, né? Para mostrar uma parte do seu corpo, isso tudo já configura como abuso sexual. E o abuso sexual, geralmente, ele acontece por alguém muito próximo, como a gente já colocou, um pai, uma mãe, um tio, um vizinho, é alguém do ciclo de convivência daquela criança ou daquele adolescente. E a exploração sexual, ela pressupõe uma relação de troca, né, de comercialização e talvez até o lucro como finalidade. São 4 tipos de exploração sexual. A exploração sexual, ela pode ocorrer no contexto da prostituição, que é a forma mais comercial, podemos dizer assim, que é quando há um aliciador, um agenciador que intermedia programas, né, para aquela criança ou para aquele adolescente realizar. Então, essa criança, esse adolescente, ele é muito vítima, né?
Ele não pode ser taxado como abusador, Não. mas como explorador. Exatamente. E as penas? As penas variam de 1 a 8 anos, né? Então vai variar de caso a caso, mas geralmente essas penas variam de 1 a 8 anos. Tem a pornografia infantil, que é a produção, a reprodução, a comercialização de imagens. Então, até nas palestras eu costumo falar, principalmente para os adolescentes, se você tem um vídeo que envolve criança e adolescente, né, cometendo algum ato sexual ou mostrando parte do seu corpo, apaga, não compartilha, né? Para que ficar compartilhando? Isso é crime. Dá multa e, como eu já disse, dependendo do caso, reclusão de 1 a 8 anos, né? Então, o ideal é não compartilhar. Na verdade, se a pessoa receber esse vídeo, ela pode guardar e levar na polícia como meio de prova. Se a pessoa armazenar com a finalidade de contribuir para uma investigação, tudo bem. Mas se ela ficar compartilhando, né? Ela já entra aí no quadro de exploração. Exatamente. Ela já entraria nesse quadro da exploração desde que haja a finalidade de lucro, né? O tráfico para fins de exploração sexual, que é quando há a facilitação da entrada ou da saída de crianças e adolescentes no território nacional ou para territórios estrangeiros, também com a finalidade da prostituição, e o turismo com a motivação sexual, que é quando a criança ou adolescente ele é chamado, né, para satisfazer os desejos, as necessidades sexuais de um turista, que pode ser tanto de um país estrangeiro ou do próprio Brasil. Pelo que você falou aí, Ana Paula, até mesmo os pais devem tomar cuidados e empresas também, até mesmo na exposição de crianças com relação a peças publicitárias, né? Porque criança não deve ser exposta de uma forma em que não é o ideal para a criança. Exatamente. Qualquer forma que ela está sendo exposta de uma forma que ela não se sinta confortável, como você muito bem colocou, Fernando, já pode ser considerado como uma forma de abuso ou conforme for até exploração sexual também. Janaína vai falar para a gente um pouco sobre essa questão? Sim, o que a Ana Paula disse, muito importante, porque muitas vezes a gente falou muito sobre abuso sexual, falamos até então pouco sobre exploração. Na verdade, tanto o abuso, que são pessoas mais próximas, pessoas que já têm um vínculo afetivo maior com a criança, no caso da exploração, de fato, muitas vezes a própria sociedade ela pode denunciar. Às vezes a criança ou o adolescente ele é usado nos meios comerciais, bares, festas, rodovias, enfim, para poder ser explorado. E às vezes a sociedade vê, interpreta aquilo como algo que é de espontânea vontade dela, mas o que a gente pensa, uma criança ou um adolescente tem essa intenção, né? Ou se até tem, são crianças, são adolescentes, são vulneráveis e deve ser denunciado. Então, que as pessoas possam utilizar, principalmente o Disque 100, porque de qualquer lugar ela pode ser denunciada, desde que ela sabe dar algumas características do abusador e também da vítima, principalmente da vítima, para que possa ser punido, né? Janaína, para a gente situar os ouvintes que estão nos acompanhando agora, para pessoas que de repente estabelecem uma relação com adolescentes e nem imaginam que possam estar inseridas em um contexto de crime, e acho que vocês poderiam explicar muito bem isso aqui, para que as pessoas fiquem atentas com relação a isso, porque às vezes as pessoas falam assim, mas as menininhas estão muito atiradas, até mais do que algumas mulheres adultas. Mas é importante ressaltar que a prática com criança e adolescente, a prática de sexo com adolescente por um adulto, ela já caracteriza crime. E eu gostaria que você explicasse pra gente até a idade que, por exemplo, a menina consentiu uma relação, até que idade que, mesmo com o consentimento dessa menina, seria um crime praticado por uma pessoa maior de idade? Tá, bem, de acordo com o estatuto, até os 14 anos, mesmo se a vítima queira, é crime da mesma forma. Não, ela consentiu, é crime da mesma forma, né? A partir dos 14 aos 18 anos, considera-se crime, né? Mas até os 14, crime do mesmo jeito.
Adulta, a fase adulta é até os 18 anos. Acima de 18 anos, de 18. né? Acima de 18 anos, foi por livre e espontânea vontade, uma pessoa adulta, ela tem, é o que a gente caracteriza, né? Do consentimento, ela quis, ela já tem autonomia para fazer as suas escolhas. Mas, diante da idade, né? Essa idade, igual eu disse, de 0 a 14 anos, mesmo com consentimento, é crime. E dos 14 aos 17 e 11 meses, né? Geralmente, a criança realmente, ou adolescente, tem que haver a denúncia para que caracteriza o crime. Em uma relação, a pessoa maior de idade envolvida, mesmo que haja o consentimento, ela sempre será responsabilizada, né? Sim, porque principalmente antes dos 14 anos, que é aquilo que a gente falou, passou de 14 anos já pode ter um relacionamento, né? O que é? A Ana Paula já falou, o que considera ou a exploração ou o abuso sexual? É de estar fazendo algo que não é permitido, né? Principalmente, mas como nós já reforçamos, 14 anos, ela quis, eu vou começar a ter um relacionamento, uma pessoa maior de idade, tem que ter muito cuidado em relação a isso, né? Às vezes a pessoa ela não tem esse conhecimento e aproveita daquela criança ou daquela adolescente porque ela desconhece, né? Então é preciso ficar bastante atento em relação a isso. Ter os conhecimentos, adquirir as informações e sempre estar atento é muito importante, né, Lucas? É verdade. E sobre essa questão da denúncia, eu acho que vale a pena ressaltar que em caso de suspeitas também deve-se denunciar, né? Às vezes um vizinho, parentes, amigos, pessoas que vão estar ali dentro desse ambiente da criança. Em caso de suspeita, é importante procurar, né, os equipamentos da assistência social, o próprio Conselho Tutelar, o Disque 100. Existe também uma ferramenta que é o próprio site, né, porque às vezes é muito mais prático que você entrar no site, preencher as informações, garantir sigilo. Então, não apenas na questão da comprovação, mas nos casos de suspeita também, a orientação da denúncia ser realizada. Isso que você falou é muito importante, Lucas, e me fez lembrar de uma entrevista que eu fiz aqui com o Tenente Silvio, que ele falando dessa questão da suspeição, que a pessoa, até que seja comprovado algo, que a pessoa ela não é culpada, que tem que ser comprovado, e que denunciar um suspeito não é problema nenhum. Ele falou inclusive sobre, por exemplo, um carro que estiver circulando perto da sua casa. Aquela pessoa pode estar a trabalho, mas se para você está entendendo como alguém suspeito, você tem que fazer a denúncia para que haja a investigação. E qualquer pessoa pode ser investigada. A investigação, ela pode ser investigada. A investigação, ela não prejudica ninguém. Uma fala que ele, numa entrevista que ele nos concedeu aqui. Então, por isso é importante denunciar a questão de um suspeito, né? Sim. Para que haja a investigação, esclareça tudo e se não tiver nenhuma responsabilidade. E os equipamentos estão prontos para isso, né? O CRAS, o CREAS, o próprio Conselho Tutelar estão prontos para abordar e tratar essa situação com devido sigilo, né? Com a melhor forma possível. Um assunto bem interessante, que as informações circulam o tempo todo no meio de vocês. A Ana Paula está querendo falar mais um pouco ali sobre essa questão da denúncia, isso, né? Eu costumo dizer, Fernando, isso foi bem debatido na reunião que nós tivemos na sexta-feira passada, promovida pelo J Kids. Quero aproveitar a oportunidade para parabenizar, Lucas, pela iniciativa de vocês. E assim, eu costumo dizer que não precisa esperar para você agir, você não precisa esperar acontecer, você não precisa esperar que o direito ele seja violado. Então, e o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente fala isso. O simples fato da suspeita já faz com que a pessoa que tenha conhecimento, ela tome uma atitude, ela pode denunciar, né? E daí a importância, inclusive, dos órgãos de prevenção, por exemplo, o CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social, ao qual, inclusive, eu sou coordenadora de um CRAS daqui de Brasília de Minas, que a gente precisa focar na prevenção, né? No cuidado. E sempre estar atento, como a Janaína já falou aqui um pouco antes aí na entrevista, não existe classe social, diferença de classe, não existe grau de escolaridade, cor, nada, né? Tem que estar sempre atento porque é um crime que acontece em todas as esferas da sociedade, né, Janaína? Sim, Fernando. E é importante a gente lembrar que, como você diz, tem que ter
a prova do crime. Para nós estamos lá para atender as vítimas. Portanto, não cabe a nós esse papel de ter que provar ou investigar, né? Eu até falo isso para ficar claro para os ouvintes, nesse sentido, que o papel investigativo, de fato, seria da polícia, né? O nosso papel é de fato, atender as vítimas e fazer com que essas vítimas, elas se reorganizem dentro do contexto familiar, em todos os sentidos. E os órgãos também, como o CRAS, o CREAS, encaminham para os demais segmentos. Por exemplo, se a família que foi atendida, como você disse, na questão socioeconômica, se ela tiver, a vítima tiver ou machucada, né, por uma agressão física ou até pelo abuso sexual, a gente encaminha esse fato para a saúde ou para as demais políticas, bem como para os outros órgãos. Então, é uma ação conjunta com todas as políticas públicas. Então, é interessante que as pessoas fiquem atentas. Nesse mês, nós estamos aí, como o Lucas já disse, estamos fazendo a mobilização, tanto nas escolas rurais quanto as escolas urbanas. É uma parceria da Prefeitura Municipal com a Secretaria de Assistência Social, com o Conselho Tutelar, o CMDCA, o JKids, né? Então, é um movimento importante, é necessário. O Disque 100, ele é direcionado a que instituição? Direitos Humanos. Direitos Humanos, isso, né? Isso, pode fazer essa denúncia e eles encaminham para os demais órgãos. Eles encaminham para a polícia, no caso a Polícia Civil, que vai fazer a investigação. E para o Conselho Tutelar, isso mesmo. A gente está chegando ao final deste segundo bloco do programa Sala de Entrevista. Daqui a pouco, depois do intervalo, teremos as perguntas dos ouvintes. Se você quiser fazer alguma pergunta, ainda dá tempo, durante o nosso intervalo aqui, pode fazer. É 99913-3993. Mandar uma pergunta aí para os nossos entrevistados de hoje. Lucas Matos Fantoni, também a Janaína Lopes, aqui com a gente também Jéssica Rodrigues e ainda a Ana Paula Dias. Nós estamos falando sobre o combate ao abuso, à exploração sexual de crianças e adolescentes. Voltamos já já. Sala de Entrevista. Apresentação Fernando Almeida. O programa de hoje é sobre o combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Um programa muito importante e a gente, né, Ana Paula, pelas perguntas dos ouvintes que chegaram aqui aos estúdios da Rádio Clube FM, a gente já tinha conhecimento da relevância desse programa. Mas com as perguntas que chegaram aqui pra gente, a gente notou que tem sido mais importante ainda essa troca de informação. Exatamente, Fernando. Inclusive, uma frase, né, da campanha do Faça Bonito é: esquecer é permitir, lembrar é combater. Então, daí a grande importância da gente dar visibilidade para esse assunto. Vamos então às perguntas dos ouvintes. Bom dia, Fernando e ouvintes da Rádio Clube. Gostaria de parabenizar a psicóloga Jéssica e Lucas da Associação JKids pela entrevista e de forma especial as minhas colegas de profissão, Ana Paula e Janaína. Gostaria de reiterar que sou muito admirador do trabalho delas. Desta forma, gostaria de perguntar para elas qual seria o papel institucional e o trabalho da Rede de Proteção Social, CRAS e CREAS, na prevenção e intervenção ao abuso e exploração sexual da criança e do adolescente. Daniel Afonso Ruas, membro do Nas Veredas. Bom dia, Daniel. Muito interessante a sua pergunta, muito importante, né? A gente sabe que muitas pessoas que estão nos ouvindo não sabem o papel nem do CRAS e nem do CREAS. Bem, o CREAS é Centro de Referência Especializado de Assistência Social, atua com as vítimas de abuso e exploração sexual, no caso em apreço, que é o nosso tema de hoje. Fazendo um atendimento às crianças e adolescentes com atendimento psicossocial, executado por uma equipe multidisciplinar, assistente social, psicólogo e advogado. Então, o nosso trabalho no CREAS é trabalhar com as vítimas, né? No caso, as crianças e adolescentes vítimas de abuso e exploração sexual, no sentido de que fazer com que essa criança e adolescente supera todo esse contexto em que ela vivenciou. Além disso, fazer com que haja uma reorganização familiar dentro de todas as outras questões, não só psicológicas, mas econômicas, né, em relação a tudo que gerou uma instabilidade no seio familiar. Bem, o CRAS, Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, ele trabalha com a prevenção,
Diferente do CREAS, que já trabalha quando já aconteceu, já rompeu o vínculo, ou seja, já aconteceu o fato, o CRAS, ele trabalha com a prevenção. Então, o CRAS atende as famílias, principalmente aquelas famílias que estão inseridas nos programas sociais, não só elas, né, mas prioritariamente elas, que é, por exemplo, o Bolsa Família e os demais programas. O CRAS atende com a prevenção. Então, é mais um trabalho, também existe lá psicólogo, assistente social, e eles trabalham com a prevenção. Então, é orientação, fazer com que essas famílias não caiam no risco. Ou seja, a função do CRAS é de extrema importância. Por quê? Porque vai fazer com que essas famílias, elas ficam mais atentas a essas questões das violações de direito. Não só do abuso sexual, da exploração sexual, mas também das demais membros da família, idosos, pessoas com deficiência, as mulheres, né? Então, é mais esse papel. Na oportunidade, Fernando, eu gostaria também de parabenizar Daniel, que na pessoa de Daniel, parabenizar a todos os demais, né, assistentes sociais, pelo dia 15 de maio, que foi o dia do assistente social, né, que o trabalho deles é muito importante, principalmente quando se trata de criança e adolescente. Então, gostaria de parabenizar a todos os assistentes sociais, na pessoa do Daniel, que é o presidente do NAS Vereda, que é Núcleo de Assistente Social, coordenador do NAS Veredas. Tem mais uma pergunta aqui. Bom dia, quero parabenizar a todos os entrevistados pelo conhecimento sobre o assunto, pela competência e comprometimento. São pessoas que admiro muito, especialmente minha chefe Ana Paula. Vocês concordam comigo que pessoas como parentes, vizinhos, amigos, educadores, que suspeitam ou sabem que crianças ou jovens estão sofrendo algum tipo de abuso sexual e não denunciam, também são cúmplices de um crime ou, no mínimo, estão sendo coniventes com a situação? Abraços a todos. Responde aí para a ouvinte, é a Cidinha Vieira que está perguntando, Ana Paula. Obrigada, Cidinha, pelo carinho. A Cida, ela faz parte do CMDCA também, né? Ela é representante titular. Ela representa a igreja... Enfim, mas concordo sim, Cida, quem não denuncia também violenta, né? Até porque o artigo 5º do Estatuto da Criança e do Adolescente fala que nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Então, ele fala da questão da omissão. Então, aquela pessoa que tem conhecimento e não denuncia, ela não toma uma atitude, de certa forma, ela está, sim, cometendo um crime, o crime da omissão. Esse tema abordado é muito importante para a orientação da nossa sociedade brasil-minense. Todos os envolvidos neste movimento estão de parabéns. É a Du que está mandando os parabéns para vocês aí. Gostaria que a psicóloga Jéssica falasse um pouco sobre o perigo de abuso sexual de ambos os lados, pois às vezes acontece dos pais confiar a criança a uma determinada pessoa por ser mulher. Muitas vezes, mulheres também cometem esse tipo de coisa. É importante este alerta, não é? Ela está perguntando para vocês, é a Maria do Socorro. Infelizmente, né, acontece esse abuso de ambos, né, os lados. Nós vivemos em uma sociedade que geralmente erotiza-se ou fala-se mais em relação às questões sexuais como uma necessidade básica, ou talvez não só uma necessidade básica, muito voltado para o sexo masculino, né? Como se o sexo para o homem fosse algo de extrema necessidade e é algo tão natural, tão necessário que, independente da classe social ou mesmo da idade, seria algo do qual eles não conseguem viver sem. Sabemos que a sociedade, uma vez que isso desde as épocas dos primórdios lá da humanidade, viu-se muito a mulher como alguém que estaria ali pronta, no caso sexualmente falando, único e exclusivamente para fins de procriação. Então acaba que o sexo ou essas questões sexuais voltadas para o lado feminino, ele meio que se transforma num tabu. Então pouca coisa tem se falado em relação a essa sexualidade feminina e mais ainda, muito menos tem se abordado ou tem se falado sobre o abuso, quando esse abusador, quando esse explorador
abusador ou esse agressor é uma mulher. Mas infelizmente acontece sim, no caso dessas mulheres, muitas vezes, né, serem a própria mãe, que já teve casos, né, da própria mãe abusar do filho, no caso de às vezes babás, né, em quem aquela família confia muito, eu vou colocar tal pessoa aqui, e às vezes até mesmo que a gente vê que é muito comum hoje em dia, até pela questão da mão de obra barata, colocarem adolescentes, pessoas em processo de formação que estão descobrindo a sexualidade, e muitas vezes acontece de estar descobrindo a sexualidade até mesmo na internet, eles começam a praticar ou a colocar em prática com aquela criança ao qual ela está ali tomando conta. Então, infelizmente, acontece sim. Os pais, eles precisam se ater a isso, precisam tomar muito cuidado com os sinais e sintomas que essa criança vem trazer, com essas mudanças de comportamento, que nem eu falei no início da nossa entrevista, né, com cheiros, né, diferenciados, e esse cheiro, ele pode ser um cheiro característico de alguém que esteja próximo, ou de alguma coisa que você sabe que não é normal, que não é tão habitual de você sentir, não é um cheiro seu, não é um cheiro do seu marido, não é um cheiro, né, um perfume diferente, ou mesmo um odor, né, diferenciado nessa criança. Então é importante estar observando, porque esse abuso, ele não vem realmente só das questões do homem. Infelizmente fala-se muito do homem enquanto abusador, até pelas questões sexuais que a nossa sociedade impõe, mas a mulher também, ela pode sim ser uma abusadora, ser uma aliciadora dessa criança. Como dizem, não existe crime perfeito, né? E no abuso sexual de crianças e adolescentes também esse crime deixa vestígios, né? Sim, sempre vai deixar vestígio, não existe o crime perfeito. Olá, bom dia a todos, em especial aos entrevistados de hoje do Sala de Entrevista, Ana Paula, Janaína, Lucas e também a Jéssica. Gostaria de cumprimentá-los e parabenizá-los pelo conhecimento, dedicação, mobilização e trabalhos realizados no âmbito no combate, à exploração sexual de crianças e adolescentes, que, por sinal, dominam muito bem. Bem, gostaria de saber qual o maior impacto das novas mídias para o aumento da violência e para as denúncias e esclarecimentos à sociedade. Vocês consideram que o sexo explorado pela TV pode aumentar a incidência de casos de abuso sexual? Como trabalhar a temática da violência sexual nas escolas e projetos? As crianças vítimas desse abuso têm consciência de que é prejudicial e errado o que sofreram? O que muda em seu comportamento? Gostaria que explicassem sobre enfermidades psicossomáticas e a síndrome do segredo. Na opinião de vocês, os casos de abuso são um problema familiar, social, do governo ou de todos? Muito obrigado pelo espaço, parabéns pelo programa, boa semana a todos. É o Japa que está perguntando. A psicóloga começa respondendo para a gente? Bom, vamos por... São várias perguntas, São várias perguntas. Só para situar então, ele quer saber aqui primeiro se o impacto das novas mídias aumenta aí a incidência de violências sexuais e também se pode contribuir para os esclarecimentos da sociedade. Se vocês consideram, já nesse contexto aí tecnológico, se vocês consideram que o sexo explorado pela TV pode aumentar a incidência de casos de abuso sexual. Bom, o que eu observo, né, o que a psicologia prega, todos nós, em especial crianças e adolescentes que estão em processo de formação da sua personalidade, eles aprendem por imitação. Mesmo depois de adultos, nós continuamos a imitar aquelas pessoas das quais nós temos grande referência e que de alguma maneira vão impactar na nossa vida. Quando essas crianças ou esses adolescentes, eles começam a ter acesso em demasia, né, e de forma indiscriminada aos meios de comunicação, e nesse caso, né, pode ser aliciamento ou pode mesmo ser questões pornográficas, né, que de alguma maneira estimulam aquilo ali que a gente não consideraria no caso da criança como uma libido, que seria esse impulso, esse prazer pelas questões sexuais, mas sim por uma questão de descobrimento, de descoberta, de interesse por estar realmente observando as diferenças do próprio sexo. A tendência dessas crianças, ou mesmo desse adolescente que está em formação, é reproduzir aquilo que de alguma forma impactou na vida deles. Então a tendência sim é que de repente, se essa pessoa está sendo estimulada via internet ou outros meios de comunicação, essa pessoa está sendo estimulada de alguma maneira, ele tende a reproduzir, uma vez que aprendemos por imitação. Ali ele pergunta também
e gostaria de saber também de vocês, perdão, me perdi aqui um pouco, saiu aqui do nosso WhatsApp, o Lucas vai fazer uma complementação com relação ao assunto essa questão da mídia, já falou. Eu acho que é totalmente prejudicial, né, na verdade, e aí nos remete a uma questão que é o processo de educação sexual adequado, né, que não é uma responsabilidade apenas da escola. A educação sexual, na verdade, é um termo que a gente utiliza que se refere a esse processo, né, que busca esclarecer mesmo dúvidas sobre as questões da sexualidade, que não é um papel apenas da escola, mas da própria família, né, e que deve ser iniciado mesmo na infância, né, a partir aí da primeira, segunda infância, no sentido de apresentar, né, para essa criança as formas devidas e adequadas no que diz respeito à sua sexualidade. A família tem que saber criar a barreira do que vem de fora. Exato, né? É crucial que os pais eles sejam capazes assim, de conversar abertamente com os filhos sobre a sua sexualidade, sobre medidas, né, de segurança, perigos potenciais, em vez de colocá-los, de envolvê-los em uma aura de segredo, porque existe muito tabu. Existe um tabu enorme em relação à sexualidade e muito mais em relação ao abuso. E isso deve ser combatido, revisto, né, tratado mesmo pelos pais, com apoio da própria escola, em relação às crianças. Eu já queria saber também, eu gostaria que a Janaína respondesse, como trabalhar a temática da violência sexual nas escolas e projetos. E as crianças vítimas desse abuso têm consciência de que isso é prejudicial e errado? O que muda no comportamento de uma criança que sofre agressão? Tá, a primeira resposta no sentido de como trabalhar, por exemplo, essas crianças de 0 a 6 anos, né, igual o Lucas disse, claro que tem que partir por parte primeiro da família, né? Mas muitos pais, né, ou responsáveis não dar conta, né, de falar sobre essas questões, sobre essas temáticas. Então, o que a gente orienta é que realmente ele procura uma pessoa que tem o preparo, que estudou para aquilo, que tem uma capacidade mais assim aprofundada em relação a isso. Por exemplo, nós trabalhamos nas escolas, as nossas palestras para essa faixa etária de 0 a 6 anos é de forma bem didática. Às vezes a gente usa um videozinho bem infantil, né, e a gente coloca para eles assistir. Aí hoje a gente faz algumas dinâmicas de grupo com eles e depois a gente gosta de ouvi-los, porque eles têm a curiosidade e na medida que eles vão se redescobrindo e vão conhecendo, eles mesmos vão perguntando e a gente vai respondendo até o limite da idade. Os demais, de 7 a 12 e de 13 a 17, já é de uma forma mais fácil de lidar, principalmente a partir dos 12 anos, né, que já entra para a fase da adolescência. Então, fica mais fácil de falar sobre isso. Tem que trabalhar com muito cuidado, porque também não pode assustar a criança, né? Fazer com que ela tenha medo de tudo também. Isso, porque senão ela vai ficar com medo de denunciar, né? Jéssica pode falar disso melhor do que eu, pelo fato dela ser psicóloga, quais são os possíveis traumas que pode causar em relação a isso se não for trabalhado da forma correta. Então, a equipe técnica dos equipamentos, né, as pessoas que vão fazer a palestra, as pessoas que estão na mobilização, são pessoas que estão preparadas para trabalhar com essas temáticas. Olha, o Japa também ele queria que vocês explicassem sobre as enfermidades psicossomáticas e a síndrome do segredo. A Jéssica fala pra gente, síndrome do segredo. O que é isso, Jéssica? Sim, eu vou explicar um pouco em relação a essa psicossomatização, né, que Janaína bem colocou, em relação a essas comorbidades, né, ou as enfermidades que podem acarretar a criança, uma vez que esses traumas ou que essa situação não for bem elaborada, bem trabalhada, onde, na verdade, essa criança ela vai apresentar uma série de questões. O que seria uma psicossomatização? Ou doenças ou enfermidades psicossomáticas, que nem Japa colocou na pergunta. São doenças onde o corpo físico apresenta sinais e sintomas, mas as causas, né, os motivos ou a origem dessa enfermidade, ela vem de uma questão emocional. São questões de traumas mal elaborados, situações mal resolvidas e que o corpo acaba manifestando via doenças. Essas doenças, quais seriam
elas? E nós poderíamos aqui passar o dia citando algumas doenças psicossomáticas, porque estudos já apontam que 80% das doenças existentes no mundo, elas são consideradas psicossomáticas. E o restante, os 20% existentes, eles teriam uma carga de psicossomatização agregada, onde uma vez que a pessoa está doente, o fato de estar adoecido pode gerar outras comorbidades emocionais que vão, às vezes, agravar aquela doença. Então, quais seriam essas? No caso da criança, baixa autoestima, depressão, síndrome do pânico, ansiedade, né, que nós temos aí alguns episódios de ansiedade, como por exemplo o TAG, né, que é o transtorno de ansiedade generalizado, a baixa autoestima eu já informei, nós teríamos aí a dificuldade nos relacionamentos interpessoais, né, onde eu não consigo me relacionar com a sociedade, e aí vão vir uma porção de psicossomatizações, e dentro dessas psicossomatizações nós encontramos, por exemplo, a síndrome do segredo, né, que ele colocou que gostaria que explicasse, ou alguns profissionais trabalham com a síndrome do silêncio. O que seria isso? Seria quando uma pessoa sofre o abuso por conta dos medos acarretados em função dessa violência, dessa violação, ela teme por falar, ela tem a dificuldade em contar o que está acontecendo. Esse medo, ele vai vir associado a uma porção de coisas, ao medo de repente da desfragmentação da família, onde talvez se esse abusador, e geralmente a síndrome do segredo ou a síndrome do silêncio, ela acontece principalmente quando essa vítima foi abusada ou sofreu algum tipo de violência de alguém muito próximo, então existe essa dificuldade em falar por conta do medo da desfragmentação da família, existe o medo da exposição, existe o medo em função de talvez eu não possa ser acolhido ou achem que eu estou mentindo, então medo de não ser creditada, né, ou acreditada, então tudo isso vai fazendo com que essa pessoa tenha um embotamento emocional, ou seja, ela se feche, e por conta disso as psicossomatizações elas serão oriundas desse silêncio ou desse segredo tão cruel que ela guarda. Para finalizar aí as perguntas, né, que o Japa fez aqui pra gente nesta manhã, ele queria saber de vocês, na opinião suas, os casos de abuso são um problema familiar, social, do governo ou de todos? Eu acredito que seja de todos. Fato que cada um tem uma parcela de culpa. Familiar, devido à negligência, à omissão, e a omissão, a negligência. Social, porque não é problema meu, não aconteceu comigo, não é problema de ninguém, né? Então, muitas vezes a sociedade se cala, porque acha que na casa dela não acontece, então ela não tem que entrar, é aquele velho ditado, não vou meter a colher de pau, né? É igual relacionado à violência doméstica, por exemplo. As questões políticas, por falta de mais políticas públicas voltadas para isso, que o Estado poderia contribuir com mais, mas então se caracteriza como um problema de todos, cada um tem uma parcela de culpa, pelo menos essa é a minha opinião. Tem uma pessoa dizendo aqui, bom dia a todos. Então, Fernando, que tema complexo, mas de extrema necessidade. Trabalhei na educação infantil por alguns anos, hoje não exerço mais esse cargo, mas nesse pouco tempo em que trabalhei, pude perceber claramente, através do comportamento de algumas crianças, coisas que às vezes nos pegam na necessidade de falar. Mas é tão complicado, mesmo porque na maioria dos casos é na família. E muitas das vezes os responsáveis não querem denunciar e isso interfere tanto no desenvolvimento da criança. O emocional dela é atingido de uma certa forma, chora muito, dificuldade de concentração e etc. Já senti cheiro de esperma em criança de 4 e 5 anos de idade. Parabéns pelo programa e também aos entrevistados, adorei. O Lucas vai falar pra gente sobre essa colocação dessa ouvinte, ela não se identificou aqui, mas, ou identificou, Samantha? Não. Ela não se identificou aqui, mas um depoimento forte, né? É um depoimento muito forte e nos remete à importância que os profissionais da educação exercem nesse processo. Porque são profissionais que estão ali lidando diretamente, né, com essas crianças nas escolas, e a mudança de comportamento, né, que a Jéssica colocou aqui, ela é percebida muitas vezes, né, por esses profissionais. A orientação é que necessariamente esses profissionais não abordem a família, né, até mesmo por uma questão de
represália, por uma questão da família talvez não dar prosseguimento, como bem citado aí pela ouvinte, mas sim acionar, né, os próprios órgãos aí da assistência social, mais uma vez o CRAS, né, no caso de suspeita, o CRES na comprovação, o próprio Conselho Tutelar. Isso pode ser feito, né, de modo sigiloso, de modo que a gente alcance essa família, né, essa criança e preserve os seus direitos. Uma outra coisa extremamente importante em relação ao depoimento, né, dessa ouvinte, muito pertinente, muito forte, que a gente fica até arrepiado, por mais que nós já estamos habituados a lidar com situações, né, desse tipo, mas a cada vez que nós vemos situações desse tipo, tanto nos causa repulsa, quanto também a gente pensa em que sociedade nós estamos inseridos. E quando pensamos em relação à necessidade de observar sinais e sintomas, nós temos que nos ater não só a cheiros, como eu falei, não só a hematomas, não só como a presentes, mas também em relação à forma que essa criança brinca, a forma lúdica dela de ser. Porque qual é a forma que a criança expressa o seu mundo? É através do brincar. Qual é a responsabilidade que a criança tem? É de ser criança e começar realmente a brincar. Então é importante que esses adultos que estão próximos dessa criança, quer sejam professores, ou mesmo os pais, ou os cuidadores dessas crianças, que eles observem a forma como essa criança desenha, que tipo de desenho que ela gosta de fazer, a forma como ela brinca com os bonecos, no caso né, mesmo dos meninos ou das meninas, né, às vezes a forma como manuseia, como manipula esses bonecos são assim, bem sexualizadas, né, ou às vezes no próprio recreio, ou no local, ou na igreja, onde tem muitas crianças reunidas. Qual é o tipo de brincadeira que essa criança usa uma com a outra? Então, através do brincar, uma vez que para ele é tudo muito natural, ele começa também a expressar as vivências que ele já teve anteriormente. Então, é importante não só se ater aos sinais e os sintomas, mas também em relação à forma como essa criança se comporta. Sempre vai haver uma manifestação, né, Ana Paula? Exatamente, porque se alguma coisa vai errado, está acontecendo de errado com aquela criança e aquele adolescente, de alguma forma ele vai manifestar. E assim, Fernanda, aproveitando a oportunidade, o CMDCA, ele é o responsável por normatizar a política de atendimento que é voltado para a criança e o adolescente no município de Brasília de Minas. Então, atento a todas essas questões que foram colocadas aqui hoje, nós iremos deliberar sobre uma política municipal de atendimento voltado para a criança e o adolescente vítima de abuso e exploração sexual. E quando eu falei da Cida, ela representa a paróquia Senhora Santana. Muito bem, antes de finalizar aqui o nosso programa de hoje, eu gostaria só que vocês já deixassem para a gente aí, para os nossos ouvintes, os telefones, né? Que tem o Disque 100, que é para as pessoas denunciarem aí esses abusos, exploração sexual contra crianças e adolescentes, mas tem também os telefones dos órgãos locais, né, das instituições locais que trabalham também para combater esse tipo de crime, né? Isso. A pessoa que ela tiver conhecimento, eu quero frisar, ela não precisa ter certeza, só de ter a suspeita. Ela pode acionar o Conselho Tutelar através do 3231-2147, que é o telefone fixo. Eles têm um telefone celular, que é 99857-3933, e tem o 99123-6933. Se a pessoa quiser também, ela pode discar para o Disque 100, né? A denúncia ela é anônima, e ela pode, se quiser também, procurar a Polícia Militar, a Polícia Civil, ela pode procurar o CRAS, ela pode procurar o CREAS, o Ministério Público. São vários os canais que ela pode realizar a denúncia. Muito bem, nós estamos chegando então ao final desse programa muito interessante nesta manhã de segunda-feira, já quase chegando ao início da tarde de segunda, né? O programa prolongou um pouco mais, tamanha a importância do tema debatido nesta manhã aqui na Rádio Clube FM. Gostaria de agradecer imensamente a você, Lucas Fantoni, ele é enfermeiro, presidente da Associação J Kids, por ter vindo ao nosso programa. É a primeira vez que vem aqui à Rádio Clube. Seja sempre bem-vindo em outras oportunidades, Lucas. Obrigado, Fernando. Obrigado pela oportunidade. E nós deixamos, então, essa convocação a toda a sociedade, né, para se unir nessa luta contra o abuso e a exploração sexual, né, infanto-juvenil aqui em Brasília de Minas. Muito obrigado. Agradecer aqui a Jéssica por mais uma vez
prontamente nos atendeu, veio aqui participar dessa entrevista nesta segunda. Jéssica, que já esteve aqui em outras oportunidades, e por tanto conhecimento que tem na área da psicologia, sempre nos concedeu excelentes entrevistas, hoje não foi diferente. Muito obrigado. Eu que agradeço, Fernando, agradeço ao convite, né? Agradeço a oportunidade e a confiança, né? Em relação ao meu trabalho. Fico extremamente feliz, não só por ser psicóloga, mas principalmente por contribuir de alguma forma para o bem-estar comum, né, das pessoas. Chamo realmente a atenção, assim como o Lucas falou, para que a gente possa observar que sinais e sintomas acontecem o tempo todo, não precisa ser psicólogo para conseguir identificar determinados sinais que a criança traz, né? Algumas vezes, vou levar uma criança até você para que você identifique, e às vezes não é tão necessário que somente o profissional da psicologia o faça. As próprias pessoas que cercam essa criança, eles também têm essa responsabilidade, né? De observar, de se ater a esses sinais, e para que possamos, de fato, né? Como eu sempre costumo bater na tecla, é melhor trabalhar a prevenção do que a intervenção, porque na intervenção nós tentaremos minimizar as sequelas daquilo que já ocorreu. Na prevenção nós trabalharemos aquilo que não aconteceu para que realmente não aconteça. Então essas sequelas, elas não terão traumas futuros. Muito obrigado então à psicóloga Jéssica e representante do CMDCA, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Quero agradecer imensamente Janaína Lopes da Silva, socióloga, coordenadora do CRES, por as informações tão precisas, números que a sociedade brasileira, muitas pessoas da sociedade desconheciam e passaram a conhecer, por as informações muito bem pautadas que você nos trouxe nessa manhã, Janaína. Muito obrigado. Obrigada, Fernando. Obrigada aos caros ouvintes que teve essa disponibilidade de nos ouvir durante essa manhã, um tema tão importante. E gostaria também de reforçar, né, assim como os demais colegas, que não só como funcionária pública municipal, que a gente trabalha em prol disso, mas como pessoa mesmo, como cidadã da sociedade civil, que nós somos, né, que todos compomos a sociedade, que é mais que obrigação nossa de estar lutando contra o direito da criança e do adolescente. De fato, nós temos que efetivar esse direito, que é ter prioridade absoluta das crianças e adolescentes, e não deixar impune o que acontece com elas, né? Então, que a sociedade, ela possa, a partir do que nós discutimos aqui hoje, né, pensar um pouco mais, refletir um pouco mais e tentar também mobilizar, não só ali naquele contexto familiar, mas nos demais lugares que eles frequentam. Obrigada a todos. Muitíssimo obrigado, Janaína. Ana Paula Dias, assistente social e presidente do CMDCA, tem um trabalho sempre muito elogiado pelos ouvintes aqui da Rádio Clube FM, e hoje você que presta esse trabalho, que é elogiado dentro das instituições em que você representa, hoje veio aqui e prestou mais um grande serviço para a sociedade. Muito obrigado, Ana Paula, pela sua participação. Fernando, eu que te agradeço pela oportunidade, agradeço a toda a sua equipe pela simpatia, pela acolhida. Estamos à disposição quantas vezes for necessário, me coloco à disposição das escolas, de todos aqueles que quiserem conversar sobre o assunto, e eu espero realmente que a informação ela tenha chegado aonde ela tinha que chegar. E mais uma vez, vamos nos lembrar que quem não denuncia também violenta. Muito obrigado, então. Grande abraço para vocês. O programa Sala de Entrevista está ficando por aqui. Volta na próxima segunda, às 10 horas da manhã. Na segunda-feira que vem, nós estaremos entrevistando um pessoal do turismo de Mirabela. Eles vão falar aqui da Secretaria de Turismo, vão falar sobre um selo importante que a cidade de Mirabela conseguiu, que é o selo Mais Turismo, que isso vai trazer um benefício muito grande para a cidade e para a região norte mineira. E essa entrevista, inclusive em conversa com representantes da Secretaria de Turismo de Mirabela, ela vai ser importante para outros gestores de outros municípios da região, para que eles venham também ter as informações de como conseguir o que a cidade de Mirabela conseguiu e que já está contribuindo muito para o desenvolvimento do turismo local. A gente volta então na próxima segunda às 10 horas da manhã. Fiquem todos com Deus. Valeu, tchau, tchau, grande abraço e até lá.